Olá pessoal, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Vamos aproveitando bem o nosso tempo, né? E trazendo sempre todas as boas informações que existem lá no mundo espiritual e que elas nos servem como conforto, como amparo, como esclarecimentos também. Isso muito nos ajuda a entender e a viver melhor aqui nesse mundo. O mundo espiritual é assim, gente, ele é muito aberto, espontâneo e sempre tem algo que possa contribuir com a nossa vida. Nossa casa ela faz um trabalho assim bem diversificado. Por quê? Ela soma todo o conhecimento espiritual que nos foi dado com todos aqueles que aprenderam lá no mundo espiritual e aqui na Terra também, todas as formas de ajudar os nossos semelhantes. Essa casa ela faz um trabalho do atendimento espiritual, onde os médiuns, né, se concentram, dão passagem à palavra dos espíritos, fazem os atendimentos. Aliás, os atendimentos em São Paulo, capital, são diários. Aí nos outros lugares, né, onde as caravanas de luz vão, acontecem basicamente aos finais de semana, no sábado ou no domingo. Mas aliar, né, o conhecimento também daqueles que estão encarnados dentro dos propósitos do qual a nossa casa abraçou, ligado a Maria Santíssima. Além desse trabalho da assistência espiritual, veja só, que é trazido pelos espíritos, também temos o trabalho das terapias na casa. Você sabia disso? Há muitos terapeutas, né, muito bons terapeutas, aliás, conhecedores profundos das técnicas trazidas, né, para o reiki, para o passe, cromoterapia, através da fitoterapia, através das mãos, através das massagens energéticas, como todas as coisas, através de equipamentos também, né? Nós também temos ali aquela cama-seragem. Sabia que tudo isso ajuda na recuperação através da orientação dos espíritos? Eles indicam para as pessoas essas técnicas que poderiam ser utilizadas por cada um em qualquer lugar do mundo. Nossa casa nós temos os voluntários, os terapeutas, né, que fazem esse trabalho para a gente. Mas você pode encontrar essas terapias também em qualquer lugar, desde que seja um terapeuta sério, cumpridor de sua missão. Claro que ele talvez vá cobrar alguma coisa, porque ele pagou para estudar, entendeu? Pagou para aprender, o faz com mestria, faz com amor, então é justo também até que ele receba alguma coisa. Assim a nossa casa ela vai somando também em relação aos estudos. Nós estudamos, né, a doutrina espiritual, ou seja, o mundo espiritual é uma coisa só. Conforme a nossa capacidade de entendimento, eles levam ou nos trazem as lições ou levam nas regiões do planeta de acordo com o grau de entendimento daquele povo. Por isso que cada país ou cada continente tem uma cultura espiritual diferente. É devido ao grau de entendimento que eles têm. Por isso que respeitamos todos os credos religiosos, as formações religiosas, porque elas atendem à ansiedade do povo que ali vive. E isso precisa ser respeitado. Por isso que a gente não pode combater as crenças religiosas. Eu sempre digo aqui que em todas as religiões, veja só, há os bons e há os maus. Aqueles que estão por convicção ou aqueles que estão por obrigação. Os que estão por obrigação não dão certo, não fazem certo, tentam se aproveitar das situações e com isso acabam se perdendo e acabam prejudicando a forma de crer daqueles que ainda não conseguiram discernir uma coisa da outra. O mundo dos espíritos é uma coisa, o mundo dos homens é outra. Aqui na Terra, veja só, quando nós recebemos esses ensinamentos doutrinários,
Primeira coisa que eu sempre falo aos que estão ao meu lado, que isso tudo é para nós, não é para os vizinhos, não é para os outros. São coisas que nos cabem todos os dias refletirmos, para que nós saibamos entender o grau evolutivo que essa humanidade está. A razão pelo qual nós incitamos vocês a não terem medo em relação à morte, por exemplo, porque morte, ela foi uma palavra introduzida, pela religião para colocar medo nas pessoas, que até antes disso, no tempo dos profetas, por exemplo, eles faziam até um culto, àqueles que desencarnavam, porque eles sabiam que eles iriam ser elevados. Pode ver, até os antigos egípcios, na forma deles crer, eles mumificavam aquelas pessoas que pediam para ser mumificados, porque eles acreditavam que o espírito pudesse voltar à carne. Fato é, o espírito pode sim voltar à carne. Só que aquela carne do qual os corpos que foram embalsamados lá, elas perdem a vitalidade, certo? Poderia-se fazer um trabalho, por exemplo, os espíritos poderiam fazer um trabalho de reavivar aquelas células? Poderiam. Mas não é muito melhor, em vez de pegar um corpo lá, que já foi danificado, já desencarnou por causa de alguma doença, ou algum problema, ou algum dano, algum acidente, que provocou esmagamento, às vezes, de alguma parte do corpo, aquele esmagamento ficou ali, provocou o desencarne. Então não seria muito melhor, sabendo disso, o espírito voltar dentro dessa concepção de nascimento que nós temos aqui na Terra, o nascimento provocado pela evolução nossa, através dos atos entre os casais, entre o homem e a mulher, que juntos conseguem criar ou procriar e com isso dar as condições para que esses espíritos possam voltar aqui ao plano físico. Então isso é coisa muito antiga, veja só. Negar a existência da reencarnação, hoje em dia, é como negar que a luz do sol existe. É como negar que o universo ele não existe só o planeta Terra. É como esses terraplanistas que falam que a Terra é plana, Se a Terra fosse plana, não haveria esses horários diferentes, esses fusos horários que existem no mundo, não existiria dia nem a noite, ou existiria uma coisa ou outra, certo? Já que ela é plana, ela gira num eixo plano, então ela não muda a consistência da sua luminosidade. Ou será que as pessoas acham que o Sol, ele gira em torno da Terra, que a Lua vai girar em torno da Terra ainda? Você sabe que as pessoas que defendem essas teses, só para vocês saberem, são aqueles mesmos antigos, de alguns milênios atrás, que ficavam brigando entre si, defendendo essas ideias. É como você olhar para o oceano, como você enxerga na frente, o fim do oceano, acho que o mundo acaba ali. São esses meios que reencarnaram só agora. Ou seja, como lá no mundo espiritual o tempo não passa, e as pessoas que às vezes são um tanto ignorantes com essas coisas, elas continuam ignorantes. Certo? Então, para você entender o que o nosso planeta está passando, entender o ciclo de vida aqui que o nosso planeta vive, é importante você ter uma aula de conhecimentos gerais. Embora às vezes as perguntas que vocês passam aí é a ver com relacionamento, é problema com saúde, é com isso e aquilo. Às vezes as pessoas não prestam atenção nessas filigranas que os espíritos nos passam em função daquilo que está afligindo ela agora. Como Jesus fala, conhecereis a verdade vos libertará. Saindo de nós dessa ignorância que nós temos, nós passamos a ter melhores condições, inclusive, de entender até os problemas que estamos vivendo. Quando o seu conhecimento ele é amplo, você vê que os seus problemas são pequenos demais. E com isso você automaticamente já consegue conceber uma fórmula para poder curar o seu mal. Nós sabemos os caminhos da cura. São difíceis? Depende da disciplina ou não de cada um.
vencer essas doenças todas que afligem a humanidade, a todos nós, depende mais da nossa disciplina do que propriamente os medicamentos. Em uma das lições do nosso irmão Adolfo Schultz, ele nos fala, né, muitas pessoas, elas, por exemplo, vão aos médicos, né, tomam os remédios, fazem os tratamentos, mas dizem, falam assim, eu não acredito nesses remédios. Quando você fala essas coisas, eu não acredito nos remédios, nosso cérebro ele provoca uma reação de rejeição a tudo aquilo que os remédios provocariam de bem na nossa saúde. Então, olha, se você já se deu o trabalho de ir ao médico, por que não apostar então na cura que ele pode te oferecer? E nós já orientamos vocês também, só quando forem ao médico, e terem qualquer dúvida quanto à idoneidade do médico, a gente não fala para vocês, mentalize Dr. Bezerra de Menezes, mentalize Maria Santíssima, porque o seu pedido vai fazer com que, através do médico, que talvez não esteja ali a contento, né, te agradando nos diagnósticos, ele possa ali receber, né, uma orientação espiritual direta e inconsciente e transmitir a você orientações sérias. Já tive comprovações disso dentro da minha própria família, né? Então a gente está sempre falando sobre isso. Então é importante, pessoal, que você comece ou que você faça, né, na sua vida, assim, sabe, esse compêndio de lições, para você agradecer mais as coisas que você tem, até mesmo algumas coisas que acontecem que possam no momento parecer ruins. Pode parecer ruim para você, por quê? Pelo grau de entendimento que você tem e não daquilo que você já poderia saber. Então, diante dos interesses, né, que às vezes despertam em cada um, nós vamos estudando e vamos buscando informações lá no mundo espiritual sobre todas essas situações de vida que temos aqui. Aí dá para entender muita coisa, como por exemplo, né, essas dúvidas que se tem, né, que as pessoas têm em relação à transição do planeta, a transição planetária, a transição humana, a verticalização do eixo da Terra com a verticalização do espírito, está acontecendo simultaneamente. As mesmas intempéries que estão acontecendo no mundo também estão acontecendo dentro do ser humano, dentro de todos nós. O que a gente tem que fazer? Procurar, entendeu? Entender, saber, antes da gente pré-julgar qualquer coisa. O que vai fazer com que a nossa vida melhore ou não, ou que esse nível de conhecimento se acentue ou não, é o nosso interesse em aprender. Se você tiver interesse em aprender, você vai descobrir os erros que você comete e com isso fica mais fácil até para os Espíritos de Deus te ajudar. Você vê que todas as pessoas que passam em atendimentos na nossa casa recebem orientações para lerem alguns livros. A grande maioria das pessoas, isso eu posso afirmar a vocês, essa parte eles pulam fora. Eles querem o tratamento em si. O livro ele deixa para depois, ou seja, continua se combatendo efeitos, enquanto as causas espirituais continuarão. O que são as causas espirituais? A nossa ignorância em relação à nossa postura, em todas as coisas que nós deveríamos ter ou fazer para poder evitar que o nosso corpo fique doente. São coisas que a gente vem brigando bastante, né, com as formas, pensamentos existentes, para evitar que haja desperdício de tempo e de oportunidade. Os Espíritos de Deus, eles querem nos ajudar, querem ajudar você a vencer os seus males. Então, quando eles passam essas orientações, eles sabem exatamente aquilo que você está precisando. Eles sabem da sua crença, da sua descrença, sabem das suas condições econômicas, sabem das suas condições físicas, sabem a que anda o seu relacionamento, sabe se você está depressivo ou não, feliz ou não.
todo espaço, uma porção de coisas para você começar a fazer, mas para você mudar, para evitar justamente esse sofrimento todo que angustia você, a nós e a toda a humanidade. O mundo espiritual, né? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui em Vitória, falando com vocês. Aconteceu, veja só, uma cena inusitada. Eu sempre ouvi falar de aeróbus, os aeróbus que trazem os espíritos, né? Aqui para as sessões de atendimento, ou seja, uma forma misericordiosa que Maria Santíssima tem, né? Eu já ouvi falar das carruagens, desses aeróbus. Só que hoje, né, o que eu vi, nós estamos aqui próximo, aqui a um rio, não sei o nome desse rio, entendeu? Se alguém souber, aí depois pode me falar, a gente dizer aí para vocês o nome do rio, mas estamos aqui bem pertinho do porto aqui em Vitória, né? E o que eu vi, né? Eu vi chegar muitas embarcações semelhantes àquela dos antigos egípcios. Eu vi elas se aproximando assim, elas saindo assim em meio às nuvens, né? E foram assim adensando ali ao mar, né? O mar está aqui próximo, bem próximo daqui, está o que a uns 500 metros daqui. Nós estamos aqui do lado, né, de um rio bem grande, e essas naus foram se chegando, mas são centenas de naus. Como não eram embarcações muito grandes, mas eu vi que vinha muita gente. Quem que eram? Os desencarnados. Os desencarnados que vieram ver ou rever seus parentes aqui na Terra. Essas naus, vejam só, que eram utilizadas na época pelos sacerdotes. Quando desencarnava alguém, eles colocavam os corpos ali naquelas naus e as levavam até o trecho lá, depois em lombos, né, de camelos ou os outros transportes que haviam naquele momento, levavam até o Vale dos Reis. E é interessante, né, que essas embarcações eram utilizadas como uma forma de transportar a alma do desencarnado pelo rio Nilo na época, né, para que ele pudesse se libertar de todas as entranhas carnais, ou todos os traumas carnais, para depois ele ser sepultado lá, naquelas tumbas, com os seus tesouros. Todos nós, veja só, trazemos, né, das nossas encarnações, entendeu? Tais lembranças. Isso trouxe, né, lembranças aqui para a gente também, de tudo que nós vimos fazendo, né? Aí me lembrei do cerimonial egípcio, como fazia, né, até lá na Colônia Esperança, que por um acaso lá embaixo tem, né, alguns rios, tem lá um rio, né? O rio Itaim, certo? Não dá para ter ali na navegação, porque não é um rio muito fundo, mas como ali fica, né, o Vale dos Reis, eu vejo que a Colônia Esperança ela está encravada no lugar certo, desenvolvendo um trabalho espiritual ali ligado àquele berço egípcio. E hoje, né, através dessa coincidência, né, de ver essas embarcações, me trouxe assim muita saudade de um tempo que se foi, aonde nós iniciamos a nossa jornada espiritual, onde iniciamos a nossa ascensão espiritual. Então, como eu acredito naquilo que os espíritos trazem de propósitos, eu creio que isso tem um significado maior do que esse de trazer esses seres para encontrar os seus familiares. Há algo de novo no mundo espiritual, trazendo informações novas para todos nós, que assim que possível, né, assim que for liberadas essas informações, serão repassadas para todos vocês. Tá bom? Eu estou aqui cuidando da minha garganta, ela ainda não está lá grande coisa, mas está dando para falar um pouco já. Mediante uma série de problemas que tivemos aí ao longo do caminho, mas graças a Deus tudo está terminando bem e seguiremos viagem, né?
agora, né, de volta para casa. Domingo à noite chegaremos, cada um em suas casas, graças a Deus, para que na próxima semana nós já estejamos com a normalidade, aí, com as lives, com todo o trabalho espiritual que a gente faz, no qual convidamos vocês sempre a participarem de todos os meios e modos, tá bom? Essas são as caravanas de luz, esses são os trabalhos ao qual... Santa Maria. Esses são os trabalhos ao qual todos nós aqui fazemos, né? O Júlio que está dizendo, né? Ele foi lá pesquisar. O nome do rio que está aqui do lado, gente, é Santa Maria. Coincidência? Mais uma, né? Mais uma coincidência, né? Santa Maria. Então, veja só. Estamos no lugar certo, na hora certa, no dia certo, fazendo o trabalho corretamente. É dessa forma, gente, que a mediunidade ela vai nos ensinando instintivamente. Nós não sabíamos isso aqui, certo? Então, tudo existe um porquê. E esses porquês serão respondidos, né, ao longo, né, dessas próximas lives que nós iremos fazer, até prepará-los, né, para a reunião do dia 1º de janeiro de 2022, que eu creio que será uma reunião talvez da mais importante, traçando os planos de trabalho, de defesa, de orientação, de estratégia para todo o ano 2022. Será um ano importante para o Brasil, que teremos aí as eleições novamente. Então, é um ano assim de muita agitação espiritual e material. Nós vamos continuar fazendo a nossa parte para trazer informações a vocês, para que vocês fiquem bem, fiquem em paz. Tá bem? É isso que estamos fazendo aqui. Tá bom? É isso que estamos desenvolvendo, tá bom? Depois a gente continua em uma próxima live aí, ó. Nós vamos tratar de saúde. Aliás, sempre falo para vocês, cuidarem da saúde de vocês, fortalecer o pulmão de vocês. Dom Carlos Ramiro nos avisou, né? Tá vindo uma gripe aí terrível, problemas respiratórios terríveis. Então, mel todo dia, própolis todo dia, geleia real todos os dias, xarope do pulmão todo dia, os extratos, né, para fortalecer o pulmão todo dia, as águas coloidais todos os dias, tá? Procure fazer o que é certo. Só corrigir. O nome do rio é Santa Maria da Vitória. O nome do rio, ó, Lindomar veio acrescentar aqui, ó. É Rio Santa Maria da Vitória. Tá tudo certo. Certo? Vamos cuidar direitinho. Tudo que aprendemos, vamos guardar essas informações. Eu sempre falo para os trabalhadores da nossa casa ficarem atentos à disciplina com que se tem que fazer as coisas, para que o trabalho não vire uma rotina e nós não caiamos nos erros, nas tentações. Tá bom? É assim que devemos fazer. Beleza? Até mais, gente. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Obrigado.